Boa noite, pessoal. Antes de seguir aqui para o nosso painel de encerramento, eu quero relembrar vocês que esse aqui é o aquecimento hospitalar, que é um momento para a gente começar as discussões, esquentarmos os motores, irmos desenvolvendo o tema até o dia da feira hospitalar presencial, que vai acontecer de 17 a 20 de maio em novo local, viu? Lá no São Paulo Expo. E nós estamos, claro, muito animadas. Bom, hoje já tivemos dois conteúdos, uma apresentação nacional e outra internacional. E se você chegou agora, não se preocupe, tá? Porque todo esse conteúdo ficará disponível on demand aqui mesmo na plataforma em até 48 horas, tá bom? Depois você pode ir lá e assistir. Muito bem, agora eu vou convidar a Giovanni Lolato, gerente operacional ONA, que vai moderar esse painel, que será com a Thaisa Sotomayor, COO da Quality Global Alliance, o Vitor Grabois, presidente da Sobrasp, e a Tânia Grilo, presidente do grupo IAG Saúde. E vocês não esqueçam, tá, de fazer aí os seus comentários e perguntas utilizando o nosso chat, porque eu sei que o pessoal aqui vai ficar de olho nas perguntas de vocês, viu? Giovanni, passo a palavra agora para você. Muito obrigada, Silvia, pela receptividade. Obrigada, Thaisa, Tânia e Dr. Victor, pela presença de vocês. Tenho certeza que será um debate riquíssimo e você que está aí, não deixe de participar, de se engajar através do chat, porque estes profissionais têm muito para contar para a gente aqui. Nós estaremos discutindo sobre os sistemas nacionais de saúde a partir de 2022 e quais são as inovações e os caminhos que a gente tem aí pela frente. E eu queria reforçar a importância de você mandar aí perguntas, dúvidas ou qualquer questão complementar e algum assunto no chat para que a gente possa aqui interagir com os nossos participantes. Ainda mais nesse mês de abril, né, gente? Abril pela segurança do paciente, temos muitas datas bacanas para a gente comemorar também, no dia 1º, que foi aí aniversário do Programa Nacional de Segurança, bem como no dia 7, ainda esta semana, teremos aí o Dia Mundial da Saúde. Quanta coisa bacana para a gente comemorar nesse mês de abril, né? Muito oportuno. Então, mais uma vez eu quero agradecer aos nossos ilustres convidados. Para mim é um prazer imenso estar aqui com esses grandes nomes aqui, referências da área da saúde, que é a doutora Thaisa, a doutora Tânia e o doutor Victor Grabois. Eu vou deixar vocês darem um oi, então, para a plateia, antes da gente iniciar com as perguntas. Doutora Thaisa, por gentileza. Obrigada, Giovanni. Nossa, é um prazer estar aqui. Queria agradecer muito o convite. Bom revê-los, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter um debate bem rico e esperando aí que tenha bastante participação da plateia. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo momento, né? Então, é um prazer estar aqui e prazer te rever. Obrigada a Hospitalar pelo convite. Obrigada, doutora Thaisa. Doutora Tânia, por gentileza. Bom, pessoal, aos meus colegas aqui da mesa, a todos que estão acompanhando, em especial a você, Giovanni, ao Gastal e a toda a equipe do Hospitalar, é uma honra muito grande, né, participar de um momento como esse, em especial para falarmos de um tema que nos emociona muito, que é a paixão da nossa vida, trabalhar diretamente nesse segmento de promoção de boas práticas em segurança do paciente. Então, compartilhando aqui com o Vitor e com a Thaisa, minha honra e meu prazer de conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto pertinente de interesse de todos. Muito obrigada. Obrigada a você, doutora Tânia. Doutor Victor? Ok. Bom, queria, antes de tudo, agradecer imensamente ao Hospitalar pelo convite. Esse é um evento que mora no meu coração há muitas décadas, então é sempre muito prazer e muita honra de participar como palestrante e também visitador. É muita honra estar com Tânia, estar com Thaisa, estar com você, com todo o pessoal do Hospitalar e, de fato, acho que o tema proposto para a nossa conversa é um tema fundamental porque a pandemia mexeu e revolucionou muita coisa, muito do que a gente tinha como ferramenta deixou de ser
prático e útil, e a gente precisa construir novos paradigmas e novas alternativas de gestão e de trabalho. Muito obrigado. Excelente, doutor Vitor. Nós quem agradecemos, e em nome aí do doutor Fábio Gastal, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Mas para iniciar o nosso debate com uma questão bastante importante, eu vou pegar até o gancho aí da pequena fala do doutor Vitor. Ou seja, como que nós estamos nesse momento atual no setor saúde, né? Diante aí de tudo que nós passamos pela pandemia, os profissionais de saúde, as organizações de saúde, algumas um pouco mais preparadas, outras não, né? Toda essa mudança que tivemos que fazer da noite para o dia, a reorganização dos processos, ou seja, diante de tudo isso que nós passamos, como que está o momento atual? Que nós podemos falar, e aí eu gostaria de convidar aí primeiramente a doutora Thaís, em seguida a doutora Tânia e depois o doutor Vitor, para que vocês possam então trazer um pouquinho para a plateia qual é o contexto e o momento atual do setor saúde na visão de vocês, para que a gente possa seguir então depois aí falando um pouquinho dos caminhos e desafios aí para frente. Por gentileza, doutora Thaís. Obrigada, Giovanni. Vamos lá, né? Assim, passamos meses aí extremamente desafiadores para todo o setor de saúde, né? E fica, acho que um ponto muito marcante que fica para esse novo momento, para esse cenário atual, foi a nossa realmente necessidade de adaptação rápida, né? A nossa necessidade de promover ambientes que facilitem e promovam realmente o aprendizado e a transformação num ritmo que realmente atenda às necessidades da nossa população, né? Então, após esse período todo, certamente um período de muitos desafios, mas de muito aprendizado, a gente encara agora um cenário em que os nossos heróis, né, os profissionais de saúde que estiveram tão à frente foram tão pioneiros, né? Foram tão corajosos e foram líderes aí realmente nesse processo de adaptação rápida, e, enfim, a gente encara hoje organizações com profissionais exaustos, né? Num ambiente muito consumidos por toda a rotina, por todo o cansaço, enfim. Então a gente enxerga um pouco as organizações mesmo, isso assim, tenho certeza que todos vão trazer vários pontos, a gente poderia ficar falando horas sobre isso, né? Mas acho que vale a pena trazer o que nós temos identificado, principalmente nas nossas visitas, no nosso retorno às organizações, um cenário em que as organizações elas também adoeceram de alguma forma, né? E agora a gente tem aí uma dificuldade, um desafio, na verdade, de conseguir trazer realmente todo esse time e através muito de um direcionamento da liderança, né? E uma liderança que a gente entende que precisa ser uma liderança regenerativa nesse momento, uma liderança focada nas pessoas, né? Para uma diminuição, uma atuação que permita aí uma manutenção de resultados muitas vezes muito bons prévios até a pandemia, né? Então agora a gente tem o desafio de resgatar aí uma diminuição da variabilidade do cuidado através das instituições, e, enfim, independente do nível de maturidade da instituição, os desafios podem ser maiores ou menores, mas a gente tem muitos desafios relacionados ao resgate de processos, ao engajamento realmente dos profissionais, a definição de quais são as tarefas dentro de toda a jornada assistencial que são prioritárias e realmente um preparo aí para as lideranças para que consigam direcionar os times de alta performance realmente nesse novo momento, né? Acho que esses são os principais desafios que eu vejo nesse momento. Não, excelente, Thaís, e eu já falei que a doutora Tânia podia falar, mas eu já fico interrompendo, né? A Giovanni aqui adora falar, mas assim, você trouxe um ponto que me fez lembrar, e fora que, né, depois aí vamos falar desse pós-pandemia, fora da necessidade de outras habilidades e atitudes esperadas pelos líderes, né? Então, realmente, diante desse contexto, a liderança acaba tendo aí um desafio ainda maior, né? Mas vamos lá, doutora Tânia. Eu
eu não consigo descrever o que foi o primeiro semestre de 2020, os primeiros 3 meses, que como coordenadora da área de segurança do paciente de grande hospital de alta complexidade aqui em nossa região, não havia um dia que não fosse um dia desafiador para que nós que estávamos começando a vivenciar a pandemia e torpedeados com recomendações que mudavam cotidianamente toda a equipe multidisciplinar, toda a organização do hospital, muito dependente das nossas orientações enquanto profissionais em segurança do paciente, controle de infecção hospitalar. Então, eu posso falar da vivência na prática, né, do que foi buscar de uma forma urgente, ágil, adaptação a um cenário altamente dramático, num contexto de alto risco, né, e complexidade dos pacientes. E trazendo um pouco da fala da Thaísa, o que todo essa trajetória, né, o que ela nos trouxe foi o seguinte, que instituições com o seu corpo funcional, pessoas comprometidas, tiveram ali um desafio de realmente colocar na prática o que é o trabalho em equipe, um trabalho de times, de pessoas engajadas, preocupadas essencialmente com o próximo, numa dedicação intensa e que também fez uma oportunidade de testarmos profundamente todos os processos e mecanismos para a segurança não apenas do paciente, mas também de todo esse corpo de profissionais atuando nessa assistência e mantendo o funcionamento e o fluxo dos hospitais. Então, uma contribuição positiva, né, dessa pandemia, se isso pode ser dito, realmente fazer essa evolução rápida para a cultura de trabalho em equipe, complementar, que é, na verdade, uma grande engrenagem que precisa trabalhar muito bem articulada, com todas as atividades e processos desenhados, medidos, acompanhados, para que os desfechos fossem os melhores possíveis, e isso sendo feito enquanto a gente ia aprendendo com a pandemia. E sem dúvida nenhuma, a Thaísa tocou num ponto que é fundamental. O estresse é profundo, o cansaço profundo, a exaustão de todos. E que isso também trouxe também uma nova oportunidade da condução da gestão de pessoas, né? E a abordagem desses profissionais e a reorganização do trabalho. Então, são pontos fundamentais. Nunca antes tivemos tantos eventos adversos nos hospitais, motivados pela alta complexidade desses pacientes e pelo desconhecimento fisiopatológico e da abordagem terapêutica. E tivemos, então, que evoluir com isso. E para encerrar essa fala, uma coisa que é importante demais. Nós tivemos o primeiro semestre de 2020, que foi de correr atrás do conhecimento e conseguir orientar os times dos hospitais. Em 2021, nós tivemos a superlotação dos hospitais, o desabastecimento do país, a falta de leitos. Então, outro aspecto fundamental que a pandemia trouxe foi o foco da necessidade extrema de que planejamento em saúde é planejamento que envolve todo o arcabouço de gerenciamento de potenciais crises, desastres e prover uma alta eficiência desse sistema. Porque enquanto os pacientes da saúde suplementar, eles, no seu conjunto, tiveram uma complexidade hospitalar com mortalidade comparável aos grandes centros, muitos da saúde pública, do SUS, por não disponibilidade de leitos e as dificuldades de abordagem rápida, tiveram desfechos que poderiam ter sido melhores. Então, eficiência, acesso e equidade são outros aspectos importantíssimos que eu vejo como contribuição da pandemia.
Excelente, doutora Tânia. E nesse ponto, né, que você trouxe aí, bastante importante também, além de toda a sua fala da articulação acontecer de uma forma bem consistente, vem a questão da comunicação, né, uma comunicação bastante assertiva. Muito bacana. Doutor Victor, o que você tem para nos contar? Bom, eu quero muito agradecer essa pergunta, Giovanni, e que possibilitou também já ouvir inicialmente Thaísa e Tânia com falas tão, acho que, importantes, e comentar, assim, de que lugar eu falo, né, de presidente de uma sociedade técnico-científica voltada para a segurança do paciente e como pesquisador na Fundação Oswaldo Cruz. Queria comentar que a pandemia trouxe muitos e enormes desafios e também, com toda a dor, mas muitos aprendizados. Eu queria comentar algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, muitos de nós aqui estamos muito ligados à ideia da segurança do paciente, mas esse mundo que a gente vive hoje em 2022 na área da saúde, nitidamente precisa e exige de nós um diálogo da segurança do paciente com as demais dimensões da qualidade, a equidade, a eficiência, o cuidado centrado, né? Tudo isso como elementos fundamentais. Por quê? Porque nós assistimos isso, seja no SUS, seja no setor privado, um importante segmento populacional. Tivemos muitas mortes evitáveis e muitos adoecimentos evitáveis que têm a ver com não acesso, que têm a ver com condições econômicas extremamente díspares. Então, esse eu acho que é um primeiro grande ponto. A gente não pode mais agora falar só de segurança do paciente e não falar de equidade e não falar de cuidado central. Primeiro ponto. Segundo ponto, e nós todos aqui com diferentes idades, eu, de certo, sou muito mais velho do que vocês três, nós somos a beira da gestão. E o que está claro é que a gente não vai só falar de gestão hospitalar, ou de gestão da atenção primária, ou de gestão das emergências. A gente precisa olhar agora para a gestão do sistema de saúde. Por quê? Porque é claro e é nítido que esse modelo fragmentado, esse modelo que o hospital não dialoga com outros níveis de atenção, né? As dificuldades do paciente ter uma trajetória adequada, colocaram enormes dificuldades, mas também mostraram isso. A gente, quando falar de gestão agora da saúde, a gente tem que falar de gestão do sistema. E por isso a ideia de sistemas nacionais é muito importante. Sistemas nacionais, sistemas estaduais, sistemas regionais. O terceiro ponto que eu queria colocar é que há pesquisas importantes e interessantes que a gente pode debater, mostrando que não só a força de trabalho sofreu muito, a força de trabalho foi muito massacrada por tanta gravidade, por tanta gente doente, por tanto conhecimento novo que era difícil de absorver com rapidez, mas também quero dizer o seguinte, muitas pesquisas e muitas coisas mostraram que a força de trabalho precisa deixar de ser encarado como um problema e sim como uma solução, mas que precisa investir para melhorar, para romper com essa ideia de precariedade dos vínculos de trabalho, um excesso de horas de trabalho, de sair de um plantão para o outro e depois para um terceiro. Enfim, então eu acho que a gente precisa colocar no centro a força de trabalho em saúde, educá-la, apoiá-la, respeitá-la e tal. E, por fim, como quarto e importantíssimo e indispensável ponto, que o paciente de hoje, ele não é o paciente de antes. Ele é um paciente que buscou se informar muito mais, ele é um paciente que está mais consciente dos seus direitos, né? E ele é atendido no hospital, em casa, na UPA, na atenção primária, na policlínica, e a nossa discussão toda sobre inovação precisa levar em conta, então, esses 4 pontos que eu também busquei contribuir. Ou seja, a ideia de uma articulação melhor de todas as dimensões da qualidade, a gente pensar a gestão do lugar onde eu estou articulado com a gestão do sistema, o investimento na força de trabalho e a gente, de fato, pensar em alternativas tecnológicas
que superem a iniquidade e coloquem o paciente, de fato, como principal ator do sistema de saúde. Eu acho que a pandemia foi muito dolorosa, mas ela tornou muitas das questões que Thaísa colocou, que Tânia colocou, que você está colocando e eu estou colocando, como questões que a gente não tem como mais voltar para trás. A gente agora nós só temos uma opção, ir para frente, trabalhar e resolver essas questões. Não, excelente, doutor Vitor, e os pontos que você trouxe são cruciais para que a gente possa, de fato, andar para frente, né? Continuar. Você me fez até resgatar aqui, lembrar da nova versão aí do Manual da ONU, por exemplo, que foi lançada em janeiro de 2022, onde esses pontos que você comentou, doutor Vitor, vieram bem mais fortes dentro do manual. Por exemplo, a equidade vindo como uma dimensão, a questão da integralidade dos sistemas e do cuidado. Então, independente de qual seja o movimento, né, de qual seja aí o ponto de partida, seja um programa de qualidade de segurança do paciente ou até uma acreditação, mas que eles possam trazer na sua essência esses pontos, né? Excelente o que vocês trouxeram. Iniciamos aí com chave de ouro o nosso debate e pegando a palavrinha que vocês também já comentaram aí da inovação, tem um ponto, né? Vocês trouxeram muito a questão do acesso, da importância da gente possibilitar isso dentro das organizações, independente do perfil, do porte e do sistema de saúde. Eu acredito muito que a tecnologia, quando a gente fala da tecnologia e a transformação digital, elas possam nos ajudar, sim, de forma bastante efetiva, a garantir um acesso, né, mais fácil aí para toda a população em relação à saúde. Mas lógico que a gente também tem que compreender na sua essência o que é a transformação digital. Porque muitas das vezes a compreensão é que, não, então vamos trazer um prontuário eletrônico ou implantar um sistema e já estamos fazendo a transformação digital. Mas, na verdade, vai muito além disso, né? Que a gente precisa se preocupar desde um preparo dos profissionais dentro da instituição, que às vezes você insere uma tecnologia ou tenta fazer uma transformação digital de um lado e você impacta totalmente lá do outro lado, na assistência que está sendo prestada ao paciente. Então, como que a gente pode articular tudo isso dentro das nossas instituições para fazer com que a transformação digital, de fato, venha de forma bastante assertiva e que possa nos ajudar, então, com todos esses pontos aí que vocês três colocaram. O que você acha, doutora Thaísa? Nossa, Ju, uma ótima, excelente pergunta, excelente tema para a gente explorar. Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa em transformação digital, você falou bastante da questão da implementação de sistemas e de prontuários, sistemas de prontuário eletrônico, né? A gente tem diversas frentes acontecendo nesse momento, inclusive a questão da telesaúde, né? E eu acho que o ponto principal, que conversa muito com o que o Vitor trouxe, ponto principal e o nosso maior desafio nesse momento é garantir que essa transformação ela seja sustentável, ela seja realmente integral, quer dizer, ou seja, que seja feita de uma forma que ela promova a integração dos sistemas e não que fortaleça demais determinado processo dentro desse sistema como um todo. E pensando aí nas dimensões da qualidade, sim, que aumente a acessibilidade, que garanta um cuidado centrado no paciente, que aumente a segurança, mas também que promova uma adequação do cuidado, né? Então, um cuidado equitativo e que seja realmente contínuo, né? Então, a gente pensando na questão da saúde digital, especificamente da telesaúde, da telesaúde, né? Quando a gente insere uma consulta virtual dentro, como uma alternativa para, inicialmente, principalmente para aumentar o acesso, para aumentar a segurança daquele paciente de não necessariamente precisar se deslocar para um ambiente hospitalar, para ter um atendimento, isso é perfeito. Desde que seja, e esse é um grande desafio que a gente tem nesse momento, desde que esse seja visto, essa abordagem ela seja vista no Quimentum, né? Eu trabalho com o Quimentum, acreditação internacional. Nós chamamos essa etapa da assistência, da jornada do paciente, de um episódio do cuidado. Então, é muito importante que a telesaúde, o atendimento
telemedicina ou atendimento de outros profissionais de saúde por via digital, ele seja encarado como um episódio do cuidado. E que exista aí realmente uma relação de parceria, direcionamento, uma comunicação muito bem estabelecida, com acordos muito bem estabelecidos, métricas muito bem escolhidas, para a gente garantir que isso não seja uma barreira para que essa pessoa tenha a assistência adequada de acordo com a sua condição, né? Então, acho que esse é um ponto super importante da gente falar. E como tudo, né, assim, toda virada de tecnologia, ela sempre tem a possibilidade de causar um grande impacto nas operações da linha de frente, principalmente, né? Então, a gente tem visto, enfim, muitas organizações adotando, sim, sistemas informatizados com uma velocidade muito maior do que a gente via no passado, até por toda a necessidade, né, de integrar, inclusive, com sistemas de teleatendimento, ter uma integração maior com sistemas de gestão integrada da qualidade, onde a gente possa extrair as métricas adequadas para conseguir fazer algum tipo de comparação de performance. Mas, na prática, se a gente não trabalha, se não usa na nossa experiência, é a forma que melhor funciona. Se a gente não usa a ciência da melhoria como princípio para a implementação de uma abordagem como essa, a gente tem uma chance muito grande de tentar corrigir a rota quando já for muito tarde, ter um impacto muito grande nas operações, né? Então, tanto operações da assistência, né, tanto nos processos assistenciais, quanto eventualmente em operações financeiras e comprometer realmente a sustentabilidade do negócio. Então, a forma como a gente enxerga é que essa nova tecnologia ela sempre seja implementada em um ambiente limitado, né, fechado, testado, e para que depois de avaliada a sua possibilidade, de fato, o seu sucesso, né, verificado o seu sucesso, aí sim siga-se com uma expansão. E outro ponto que é muito importante são os players, né, as pessoas que devem participar realmente dessa implementação e dessa avaliação. Então, acho muito importante, a gente tem cada vez mais equipes muito robustas de tecnologia, de segurança da informação, né, principalmente agora com a questão da LGPD, trabalhando nessas implementações, nessas viradas de sistema, mas muitas vezes a gente não vê representantes ou das áreas realmente clínicas assistenciais que tenham, né, a expertise adequada para conseguir fazer a parametrização adequada desses sistemas, engajados, envolvidos nesses projetos. E isso acaba gerando aí realmente um comprometimento da segurança do paciente lá na ponta. Então, acho que a definição do time que vai trabalhar, né, realmente nessa implementação é muito importante, né? E aí, usando um dos princípios das organizações de alta confiabilidade, sempre, né, trazer os experts, as pessoas que têm as competências necessárias para determinada implementação. Então, se a gente está falando de um sistema portuário eletrônico, a gente precisa ter representantes de todas as áreas assistenciais, né, que consigam ajudar a parametrizar, e realmente a questão de fazer quase que uma prova de conceito, que é a de realmente começar num ambiente limitado, né, controlado, para que depois de avaliado o processo, verificado quais são as melhorias que precisam ser feitas naquele processo de implementação, para que a gente consiga, para que se faça a expansão. É um desafio, porque a gente sabe que, né, então, as organizações precisam de dar muita celeridade, enfim, dar muita velocidade. Então, não estou dizendo que seja simples, mas, em geral, é a melhor forma que a gente consegue. E só para não vou me alongar mais muito, mas um outro ponto, falando na questão dos profissionais, né, do preparo dos profissionais, acho que tem um fator que é crítico de sucesso em qualquer organização, que tem muito a ver com a cultura de aprendizado que é construída dentro de uma organização, que é totalmente dependente da cultura organizacional, que é definida pelos líderes, definida pela governança da organização.
E, então, a necessidade de que a gente tenha uma cultura de aprendizado, ou seja, uma cultura que o profissional que está participando ou está naquele ambiente que está sendo o cenário daquela implementação, em que ele tenha um ambiente favorável a manifestar as suas percepções com relação a essa implementação, ou seja, um ambiente psicologicamente seguro, né? Em que promova realmente o input de diversos profissionais que estejam realmente envolvidos, né? E que tenham ali a vivência da ponta. Isso acho que sem dúvida, um fator crítico de sucesso também. Não, com certeza. Excelente, doutora Obrigada Thaisa. pela sua pergunta. Não, imagina, e é uma questão que, assim, tem gerado muita discussão dentro das instituições, né? Como que a gente pode utilizar, então, desse momento aí, dessa pegada da transformação digital, e o quanto que a transformação digital, ela pode agregar para melhorar os processos dentro das instituições de saúde, automatizar esses processos e melhorar o processo de trabalho dos profissionais, né? E que ela precisa estar integrada aí com todas as partes interessadas. Doutor Victor, pegando o gancho aqui da doutora Thaisa, né, que a doutora Thaisa trouxe várias questões muito importantes dentro da transformação digital, já indo um pouquinho para a questão da inovação. É possível a gente trazer a inovação e as mudanças para dentro de uma instituição de saúde, de forma que a gente consiga não aferir ou impactar de forma negativa a segurança do paciente, a assistência que está sendo prestada? O que você tem a nos dizer sobre esse ponto? Bom, então eu queria primeiro agradecer a Thaisa, porque ela colocou questões muito, muito importantes, muito bacanas, e eu gostei muito da ideia dela, quando ela falou, por exemplo, da consulta, do exemplo da telesaúde, né? E que isso pode acontecer, isso pode ser feito, mas é preciso avaliar essa qualidade, essa segurança, não apenas em um episódio, mas assim, numa trajetória do paciente. É sabido, e isso é bem discutido na literatura científica da segurança do paciente, e durante a pandemia essas questões vieram muito à tona, que toda a introdução de uma tecnologia, seja uma tecnologia mais dura, ou seja uma tecnologia de informação, que é o que a gente está conversando aqui, de comunicação, ela pode trazer enormes benefícios, mas pode trazer também, e traz, né? Pode trazer riscos, né? Mas acho importante, e eu vou me guiar muito pelo que a Thaisa colocou, é preciso pensar primeiro onde é que essas tecnologias podem e vão ser aplicadas. Elas podem ser aplicadas na ideia de um monitoramento remoto de um paciente que está em casa, elas podem ser aplicadas na melhoria dos sistemas de gestão, elas podem ser aplicadas na lógica de um suporte à tomada de decisão, que é um elemento fundamental, né? É sabido que, a não ser a própria área da informática, a área onde há uma velocidade de novos conhecimentos é maior do que qualquer outra área, é a própria área de saúde. Então, nós precisamos de ajuda tecnológica, de inovação, para aprender mais rápido e tomar decisões mais informadas. Nós precisamos, para poder acompanhar nossos pacientes em tempo real, mesmo que eles estejam à distância. A gestão pode e deve melhorar com esse tipo de instrumento. Agora, é preciso isso, eu concordo, quer dizer, a gente precisa pensar em novos tipos de métrica. Quer dizer, se eu também estou acompanhando um paciente remotamente, não é? Quer dizer, que tipo de parâmetro eu vou ter que desenvolver para pensar se ele está tendo acesso, mas será que ele está tendo efetividade nesse cuidado? Será que está sendo seguro? Será que o paciente está sendo ouvido? Né? Acho que isso é muito importante e é muito decisivo para a gente pensar, de fato, que nem toda inovação ela é boa por si só, ela pode trazer contribuições, mas, de fato, a gente precisa fazer gestão do risco também quando se fala de transformação digital da saúde. Então, acho que é mais importante, talvez, do que a gente delimitar isso ou aquilo, mas entender que esse conjunto de inovações, elas são bem-vindas,
mas elas precisam ser pensadas numa lógica de gestão de risco, de introdução de novos indicadores e, acho que é muito importante, de um outro grau de escuta, tanto dos profissionais quanto de pacientes. Qual seja, a gente só vai ter uma avaliação clara da ideia de evento adverso em tecnologias, por exemplo, de monitoramento um pouco mais remoto ou de teleconsulta, se de fato a gente der voz e escutar o paciente, porque para ele, provavelmente, evento adverso não é a mesma coisa do diretor do hospital ou do gestor de risco. Então, eu penso que a gente pode e deve, esse é um caminho sem volta, mas, ao mesmo tempo, pensar em transformação digital nas organizações de saúde e consideração de novos riscos, a gente só vai dar conta disso se a gente der protagonismo aos profissionais de saúde, e aí a Thaísa falou a palavrinha mágica para encerrar, a ideia da segurança psicológica, para poder falar das inseguranças, falar dos erros, falar da ideia de inovação, e a gente der protagonismo também a pacientes e familiares, porque com certeza eles vão trazer uma concepção e uma ideia de evento adverso que não é a mesma que a gente encontra nos livros ou nos artigos científicos sobre segurança do paciente. Então, é isso, a inovação é bem-vinda. Nós precisamos estar de olhos muito abertos no sentido de pensar o risco e quem vai nos ajudar nesse processo sistêmico e abrangente de gestão de risco, incluindo profissionais e incluindo pacientes e familiares. É isso. Excelente, Dr. Victor. E até na entrevista, né, do Dr. Caster, anteriormente a esse painel, vocês viram que o próprio Dr. Caster também comentou muito do que o Victor está falando aqui, que é o ouvir, né? Precisamos ouvir os pacientes, os líderes, todas as partes interessadas, porque a partir da experiência deles, a gente também pode aí melhorar muitos processos dentro das nossas organizações. Excelente, Dr. Victor, muito obrigada pelas suas palavras. Doutora Tânia, agora vamos fazer um link lá com a governança sobre tudo isso que nós estamos falando? Qual que é o papel da governança? Como que a gente pode trazer a governança para mais perto, para que eles possam ter esse olhar? Porque, né, como o Dr. Victor também comentou, precisamos também do olhar deles. Como que eles enxergam o evento adverso? Qual a visão deles sobre isso lá na assistência? Então, isso vai fazer toda a diferença para todos esses pontos aqui que nós estamos conversando, bem como que a doutora Thaísa colocou aí super bem sobre a transformação digital. O que você nos diz, doutora Tânia? A primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, que acreditar que ter uma inovação tecnológica, estamos falando de softwares, né? Porque inovação tecnológica é também a tecnologia de processos, que um software por si, um aplicativo, ele vai fazer a mágica da transformação para os melhores desfechos e para os melhores resultados possíveis. Longe disso, né? Muitos dos conteúdos colocados por Thaísa e por Victor já descrevem isso muito bem. É um contexto que tem que ser trabalhado no seu conjunto. Então, Giovanni, a sua pergunta ela é extremamente relevante, porque ela traz as falas para uma lógica que tem que ser compreendida para todos que atuam nos sistemas de saúde. Não basta ter uma solução tecnológica, não basta ter indicador, você tem que ter todo um contexto de planejamento, trabalhando para que estes instrumentos eles propiciem um caminho para melhoria. Nesse sentido, então, nós temos como um grande exemplo, né, o entendimento de que é importante compreendermos como nós estamos falando de contexto, nós estamos falando de uma cadeia de valor na prestação de cuidados, nós estamos falando de redes de atenção em saúde, nós estamos falando de continuidade e integralidade de cuidados, nós estamos falando de níveis primário, secundário, terciário, de atenção à saúde que tem que estar
todos organizados em volta do paciente. E nesse sentido, a governança clínica, né, que nós temos assim um carinho muito grande de trabalhar intensamente nessa temática, ela veio a partir daquele evento catastrófico, né, na cidade de Bristol, no Reino Unido, nos anos 80 e 90, e que motivou uma comoção nacional após a divulgação de mortes que poderiam ser prevenidas, de uma quantidade enorme de crianças submetidas a cirurgias cardíacas num certo hospital, e que isso trouxe, através da comoção social, uma profunda mudança na forma que o NHS conduzia o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, quando então foi cunhada, em 1997, o termo governança clínica, que pegou lá o conceito da sua contraparte, que se complementa, que é a governança corporativa. Então, o sistema de saúde ele tem que estar absolutamente organizado a partir do centro do paciente, como bem disseram os nossos colegas aqui, das necessidades expectativas, das necessidades clínicas, sociais e de qualidade de vida que esse paciente precisa, e com isso todo o nosso sistema de saúde ter os seus processos organizados, as boas práticas assistenciais seguras, um mecanismo de desenvolvimento de competências de quem vai lidar com toda essa organização do processo de trabalho, haver as métricas que vão acompanhar a implementação com gerenciamento de risco em saúde, e muito, 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 muito importante, prestação de contas, transparência, accountability. E isso só é possível com uma liderança ativa. Quem responde por isso é a alta gestão, seja o presidente do conselho, se estamos falando de corporações, grandes corporações públicas ou privadas, as diretorias, presidências que com sua liderança disseminam essa organização de governança, porque governança clínica significa saúde baseada em valor. Saúde baseada em valor significa entregar ao paciente o que importa para ele, parafraseando o nosso grande referência, Michael Porter, Elizabeth Teisberg. E o que importa para o paciente não é apenas resultado clínico, mas enquanto ele conseguiu recuperar sua qualidade de vida, mas com o uso racional dos recursos, de forma que haja sustentabilidade. E todos os 6 pilares, né, que são críticos de um sistema de qualidade, eles estejam ativos e sendo totalmente acompanhados, implementados nesse grande esforço. E nisso, né, Giovanni, a gente pode trazer aqui a grande prática que nós já vivenciamos com a plataforma Valor Saúde do DRG Brasil, trabalhando com os 4 alvos assistenciais. Eficiência no uso do leito, reduzir a ocorrência das condições adquiridas, reduzir readmissão não planejada e reduzir as internações por condições sensíveis à atenção primária, que deveriam estar contingenciadas nas redes de atenção primária e secundária. Com isso, você tem na sua mão a capacidade de uma inovação tecnológica, que é a plataforma Valor Saúde, DRG Brasil, trazer, através das suas métricas, das suas medidas de eficiência, segurança, os pontos de fragilidade onde devem ser trabalhadas essas interações e muito importante, essa intervenção, ela é uma intervenção que ela deve ser feita com o que a gente chama de planos de cuidados ou a cadeia de valor da prestação de cuidados, em que o paciente é parte ativa da definição das necessidades e do tamanho do modelamento do seu modelo de atenção, de forma que ele realmente tem um modelo inovador de assistência alicerçado no modelo inovador remuneratório que garanta esses resultados finais de saúde baseada em valor.
Excelente, doutora Tânia. Como que todos os pontos que vocês estão trazendo aqui o tempo todo se conectam muito dentro de uma organização de saúde, né? E a importância da gente fazer com que quem está lá dentro das organizações, fazendo parte dos processos, compreendam isso tudo, os impactos, os riscos de toda essa transformação que estamos vivendo dentro do setor saúde. Então, muito bacana tudo que vocês estão trazendo. Gente, se alguém perdeu qualquer coisa, volta e assista novamente, que vale muito a pena. Infelizmente, nós estamos indo para o final, porque eu falo infelizmente porque assim, o debate está muito rico, está muito bacana, e 1 hora passou que parece em segundos, aqui em minutos. Então, assim, nós conversamos sobre o contexto atual, né, trouxemos aí um pouquinho do histórico da pandemia, cada um na sua fala trouxe um pouquinho aí da sua vivência dentro nos locais e das instituições onde vocês estão. Falamos um pouquinho do momento atual, né, e vocês deram várias dicas, questões importantíssimas aqui do que pode ser feito, então, em relação aos pontos que foram sendo trazidos. E agora eu gostaria que cada um de vocês pudesse deixar algo pensando no amanhã. E o amanhã, o futuro que está aí já batendo na nossa porta. O que vocês diriam para os profissionais de saúde que estão nos assistindo ou que irão assistir esse debate depois? Além de tudo que vocês já trouxeram, que é super, super importante, né, para a gente ter um olhar mais cuidadoso dentro das instituições de saúde. Se vocês pudessem deixar aqui uma palavra final e pensando no amanhã, o que vocês diriam? Agora eu vou inverter, vou começar pelo Dr. Vitor. Vamos lá, Dr. Vitor. Não estamos te ouvindo, Dr. Victor. Quero muito agradecer, enfim, ter participado e foi uma noite aí, um final de tarde, início de noite, de muita aprendizagem. Olha, eu acho que a mensagem, para ser muito rápido e sucinto, eu penso que nós falamos de um novo mundo na saúde, pós-pandemia. Depois nós todos falamos muito sobre possíveis inovações e que elas podem trazer muitos benefícios, que elas trazem riscos e ao mesmo tempo, em que áreas essas inovações podem acontecer. Mas acho que a principal mensagem que eu gostaria de trazer eu acho que é uma ideia de confiança no futuro, de confiança na capacidade da humanidade, de nós brasileiros, nós pessoas que amamos a gestão, né, assim, gestão em saúde, de que eu acho que, primeiro, nossos líderes precisam se profissionalizar, porque a gente, enfim, todos nós já atuamos, ou no passado ou no presente, ou vamos continuar atuando, muitas vezes com uma certa nata, né, da gestão, mas nós temos que entender que nós temos quase 6 mil municípios, temos um país de natureza continental, metade dos hospitais são de pequeno, médio porte. Então, o que significa dizer que é preciso que os nossos líderes, a grande maioria deles, e sem nenhuma arrogância, mas sejam profissionalizados, então que a gente ofereça mesmo, em larga escala, muita capacitação. Isso também vale, a minha mensagem é uma mensagem basicamente da educação. Eu acho que nós precisamos melhorar a educação dos nossos líderes, eu acho que nós precisamos investir muito na educação dos profissionais de saúde e precisamos investir muito no letramento e na participação dos nossos pacientes. Eu acho que se a gente colocar isso como um grande ponto de união, de unidade, eu acredito que nós vamos longe como um sistema de saúde. Essa é a minha mensagem. Excelente, belíssimas palavras, doutor Victor. Muito obrigada. Doutora Thaís, o que você tem a nos dizer? Você me pegou de surpresa, achei que eu fosse ser a última. Bom, mas vamos lá. Eu acho que eu não vou me alongar muito. Acho que o Vitor nas colocações dele. Mas eu vou trazer aqui uma mensagem que foi algo que eu li essa semana, que para mim fez muito sentido, é de um futurista chamado John Naisbitt. Ele diz o seguinte, que os maiores avanços do século XXI não ocorrerão por causa da tecnologia, e sim por causa de um conceito em expansão do que significa ser humano. Então, eu acho que a gente tem um futuro de crescimento como sistema, como pessoas, e aí o cuidado centrado na pessoa, ele realmente passa a ser
um pilar fundamental, né? A gente fala cuidado de saúde da pessoa, não apenas os pacientes, as famílias, mas todos aqueles envolvidos realmente no cuidado, todos os profissionais de saúde. E nesse sentido, né, para as lideranças, a importância de valorizar o maior número possível, né, de inputs de diversas frentes. Então, acho que quanto mais diversa for a nossa equipe, quanto mais a gente tiver um ambiente realmente seguro e inclusivo, né, porque a inclusão ela é um pouco mais difícil do que a diversidade. Você pode ter uma equipe diversa, mas se aquelas pessoas não se sentem à vontade para falar, não se sentem à vontade para colocar suas opiniões, a gente não tem um ambiente inclusivo e não consegue proporcionar um crescimento, uma transformação, inovação. Então, fica um pouco isso. Acho que essa mensagem mais da nossa necessidade de olhar realmente para essa esfera humana, né? que nós todos estamos, acho que, resgatando. Excelente, lindas palavras. Obrigada, doutora Thaisa. E doutora Tânia, o que você tem a nos dizer? Primeiro, agradecer mais uma vez, foi uma honra muito grande estar nesse painel, e a minha fala ela é curta. O futuro ele é muito promissor através de engajamento, de empatia. Com isso, nós nos vemos no lugar do paciente, nos vemos no lugar dos colegas e trabalhamos numa rede de comprometimento e de integração entre todos. E dessa forma, as tecnologias são muito mais bem aplicadas e a gente consegue muito mais resultados, porque quem faz a diferença são as pessoas. Então, minha palavra final é isso. É o fortalecimento das pessoas, engajamento, acolhimento. Obrigada, doutora Tânia. Olha, eu vou dizer para vocês três que eu já ganhei o meu mês de abril para a segurança do paciente, estando aqui hoje com vocês. Foi um prazer imenso. Eu quero agradecer ao doutor Fábio pela oportunidade, né, de estar aqui com brilhantes lideranças que fazem, de fato, a diferença, que a gente sabe que só pela fala, pelo que a gente conhece, pelas atitudes de vocês, a gente sabe o quanto que vocês se preocupam e fazem de forma verdadeira, querem, de fato, transformar esse setor saúde por onde vocês passam, pela mensagem que vocês levam. Então, eu quero agradecer imensamente a vocês três por esse brilhante debate, por todas as ideias e dicas que vocês trouxeram aqui, que foram extremamente importantes. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez, doutora Thaisa, doutora Tânia e doutor Victor, por esse dia de hoje, por esse debate incrível. Obrigada, viu? E, pessoal, agradecendo então o debate, nós finalizamos aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso debate, das nossas dicas aqui, do que os nossos palestrantes trouxeram, e até uma próxima para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto tão importante para o setor saúde. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, pessoal. Giovanni, nós adoramos aqui essa palestra incrível. Mais uma vez, obrigada, Thaisa, Victor e Tânia. Obrigada, Giovanni, por comandar aí essa discussão. Bom, pessoal, a discussão começa aqui, mas ela continua lá na Hospitalar, tá bom? Que será presencial no São Paulo Expo de 17 a 20 de maio. Vocês já se inscreveram? Olha, a gente vai deixar o link aqui no chat para vocês, tá bom? Bom, o conteúdo termina hoje, mas quem quiser acompanhar amanhã, teremos o conteúdo temático sobre reabilitação com a curadoria da Linamara Batista. Então, ou eu te vejo amanhã, ou lá no Hospitalar. Combinado? Tchau, tchau.